sou professor de História e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou falar sobre tatuagem, não só sobre a história da tatuagem, mas como ela foi se construindo, quando foi construído o estigma da tatuagem, como ele está sendo desconstruído nos dias de hoje. No mais, é só isso. Clica aqui para se inscrever e valeu! Nota da editora: a captação do Gabriel teve algum problema e a narração do vídeo ficou meio abafada. Contudo, isso não afetou a qualidade do conteúdo, perdoa nós e rodou. A utilização das marcações corporais é referenciada em diversos estudos sobre a política do corpo, estando presente em profusas temporalidades e culturas, sendo como forma de legitimação da identidade e pertencimento a um grupo, com sentido ritualístico ou marcando as fases da vida de uma pessoa: nascimento, puberdade, vida adulta e morte. Segundo estudos, a prática da marcação corporal pode ter aproximadamente de 8 a 5 mil anos, manifestando-se no Egito Antigo e na Síria como um símbolo de fertilidade entre as mulheres. No Império Romano e no Japão feudal, a tatuagem foi utilizada de outra forma, marcando a pele de criminosos e escravos. A tatuagem tem sua prática comprovada na Europa entre povos germânicos, celtas e outras tribos pré-cristãs, como os Pictos da Escócia, que foram descritos no livro 5 da obra Guerras de Gália, de Júlio César, imperador romano, como marcados com desenhos elaborados em preto e azul. Nos relatos de viagem do geógrafo e escritor árabe Ahmad ibn Fadlan, por volta de 902 d.C., descreve o povo russo no leste europeu, onde se encontra a Rússia e a Ucrânia, com pinturas de unhas a pescoço. Durante a cristianização gradual da Europa na Alta Idade Média, essas práticas foram deixadas de lado pela população em geral, sendo demonizada pelas instituições de poder, sendo assim relacionada aos hábitos incivilizados do paganismo a serem apagados. Em um dos estudos, o historiador Denis Bruna traz o cristianismo como principal fator da tatuagem, apesar de ter seu uso amplamente difundo, ser estigmatizada com o conceito de marginalidade. Segundo ele, essa dissidência corporal, demarcada na pele e na tatuagem, fere os princípios da santidade corporal, pregado pela Igreja, sendo um contraposto ao naturalismo na imagem e semelhança de Deus, fazendo com que esses corpos marcados estejam enquadrados na posição de hereges. Ele cita 2 trechos da Bíblia. O primeiro: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Coríntios 3, 16 e 17. E outro trecho: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca algum sobre vós. Levítico 19, 28. A inserção das marcações na pele do imaginário cristão sobre a mácula do paganismo fez com que este fosse demonizado, e essa utilizada como forma de contra-propaganda da ritualística de outras religiões, e legitimação assim do poder da fé cristã por meio estético. O historiador palestino Procópio Cesarius, que em grande parte da sua vida trabalhou a serviço dos bizantinos, chega a dizer em uma das suas obras que a marcação da pele é de caráter obrigatório do verdadeiro cristão, em 565 d.C. 2 séculos mais tarde, em 786, o Papa Adriano I proíbe a prática dessas marcações, e sem obter apoio da população, já naturalizada com a prática, ou seja, já acostumada, este acaba por retirar sua decisão. Recebe a alcunha de Stigmata Diaboli, ou seja, a marca do diabo, durante a Idade Média, sendo considerada uma assinatura feita pelo próprio diabo no corpo. Entretanto, a tatuagem volta a ser difundida no plano ocidental, em seu conceito contemporâneo, por homens do mar, piratas, marinheiros, fuzileiros navais e imigrantes na era de ouro da pirataria, como forma de marcar saques, espólios, conquistas, distâncias percorridas e relacionamentos amorosos que se deixavam em terra. Após viagens bem-sucedidas à Oceania, o renomado capitão inglês James Cook retornou à Inglaterra, trazendo em sua embarcação marujos adornados com desenhos na pele provenientes do Tahiti.
em seus relatos de bordo sobre sua experiência na Oceania, evidenciou a forma em que eram feitas, golpeando a pele com madeira e agulhas com tinta na ponta, até se obter o desenho desejado. Segundo ele, os nativos nomeavam essa prática de tatal, pois era o barulho que eles identificavam ao bater a madeira nas agulhas, dando origem ao termo tatu, com transcrito para o inglês. Esse foi o ponto de partida da tatuagem na Europa, que rapidamente se popularizou entre as classes menos abastadas, mas que também foi adotado por parte da aristocracia no fim do século XIX. Le Breton relata que o libertino rei Edward VII e seu filho Jorge VII eram adeptos da prática, o último chegando a se deslocar até o Japão para realizar tatuagens, com um especialista local, Rory Shii, influenciando várias pessoas da alta classe britânica a realizar trabalhos com influências nipônicas. No entanto, ainda que utilizado pela nobreza, era considerado sinal de pejoratividade. Sua difusão na Europa fez com que essas práticas sejam transferidas para as colônias do além-mar, ou seja, para os Estados Unidos. E após a invenção da primeira máquina de tatuagem, em 1862, pelo tatuador Samuel O'Hale e Sutherland MacDonald, estes impulsionaram a popularização da tatuagem, aprimorando seus traços e desenhos, ganhando a alcunha posteriormente de old school ou tradicional. Ainda em questão da estigmatização, o tradicionalismo cristão, em junção com as classes burguesas ordeiras e aversivas às diferenças, tomaram parte e expressaram suas opiniões higienistas acerca das marcações da pele e em vários artigos e livros no fim do século XIX e início do século XX. A tatuagem contemporânea esteve intimamente ligada aos estudos sobre marginalidade no século XIX através de Lombroso, exemplo de médico criminalista que utilizou as marcas corporais para justificar a inferioridade e tendências criminais em sujeitos de classe baixa. Na introdução do livro O Homem Delinquente, o advogado Sebastião José Roque, brasileiro, exalta as ideias do criminalista em sua dedicatória, replicando seus pensamentos. Fato constatado e positivo é que os dementes, em grande parte, demonstram tendência à tatuagem, a par de outras tendências estabelecidas, como a insensibilidade à dor, o cinismo, a vaidade, a falta de senso moral, preguiça e caráter compulsivo. Essas são as palavras do Sebastião José Roque no livro. Mais adiante, Lombroso dedica um capítulo próprio à tatuagem, fundamentando seus pensamentos acerca de que a prática era sinal de loucura, sendo esses corpos impróprios para o meio social, tendendo ao crime de maneira natural hereditária. A primeiríssima causa da difusão do uso da tatuagem entre nós, creio que seja o atavismo, hereditariedade, uma espécie de atavismo histórico, que é a tradição, como se a tatuagem fosse um dos caracteres especiais do homem primitivo e do homem em estado de selvageria. Esse Lombroso gostava mesmo de gente tatuada. Já no fim do século XIX, ainda que rechaçado por parte da elite, por seu caráter insalubre, as condições em que eram realizadas e seu alto índice de aderência entre as classes mais pobres da população, tornou-se símbolo de bravura, sendo encorajada a ser realizada por membros do exército britânico, como no caso do marechal de campo Earl Roberts, o qual era adepto da prática e afirmava: todos os oficiais do exército britânico deveriam ser tatuados com seu escudo regimental. Isso não apenas encoraja o espírito do corpo, mas também ajuda na identificação de vítimas. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a tatuagem evoluiu esteticamente, com o trabalho mútuo de vários tatuadores da época, que de certa forma estimulou uma competição pelas telas humanas, ou seja, soldados, que seriam expostas além de suas fronteiras para o mundo inteiro durante as batalhas. Sobre a Segunda Guerra, não podemos esquecer a utilização feita da tatuagem pelos alemães, que marcava judeus no corpo quando levados aos campos de trabalho forçado, onde posteriormente esses foram vítimas de um genocídio étnico. Já as marcações corporais no Brasil eram intimamente ligadas à ritualística nativa, sendo realizadas com a tintura de genipapo e urucum, inserida na pele com lascas de pedras e ossos de animais, geralmente em formatos geométricos, o que causou certo estranhamento dos colonizadores portugueses, retratado por Pero Vaz de Caminha em um de seus escritos. Sobre a tatuagem moderna, elétrica, no Brasil, o dinamarquês Knud Harald Luke Gregersen, conhecido como Luke Tattoo, foi o precursor da modalidade, se estabelecendo na zona portuária de Santos,
em 1959, atendendo uma gama dos mais variados sujeitos marginalizados, sendo esses marinheiros, estivadores, usuários de drogas e prostitutas. No leste europeu, mais precisamente das prisões da Rússia, no século XX, muitos indivíduos utilizaram a tatuagem como modo de afirmação de identidade do seu meio, trazendo a escrita no corpo como uma linguagem para se diferenciar de outros grupos, delimitando seu pertencimento e demarcando territórios, já que nesses espaços uma rápida identificação por parte dos detentos se torna ponto crucial de sobrevivência. Segundo Anton Bronikov, a tatuagem nesse contexto assume a forma de uma linguagem secreta, sendo entendida apenas por quem já está inserido nesse meio. Essa cultura marginal se expandiu nas penitenciárias, se tornando elemento crucial de identificação na formação das gangues, como mundialmente conhecida a máfia russa, vulgarmente conhecida como Vorovy Zakoni, bandidos dentro da lei, e da Pirâmide 1, a máfia soviética. A tatuagem no século XX e solo russo se torna terreno fértil para discussão, a qual tem suas origens e fundamentos ligados a questões sociais, assim como seus diferentes usos por esses sujeitos durante as fases em que o país passou: Revolução, período stalinista e perestroika, marcando o orgulho e o descontentamento com o poder regente. Dessa forma, nós entendemos a tatuagem não apenas como um objeto individualista, estético, mas sim como uma forma de dissidência e resistência em meio às regulamentações das instituições de poder, sendo o corpo, suas marcas e simbolismos os principais modos de expressão desses grupos à margem social. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha prometido uma sequência de vídeos sobre futebol e eu vou fazer. Eu preferi trazer esse vídeo para eu também conseguir fazer uma sequência de temáticas diferentes. No mais, deixa um like aí e compartilhe com seus amigos aí se puder, com seus parentes, cachorro, periquito, vizinho, qualquer um. Tamo junto, é nóis. Valeu!